A republicação de um romance lançado na década de 80, junto com outras reflexões da autora, a jornalista Mariluce Moura, escritos durante a prisão dela, antes e depois da morte do marido, além de artigos e entrevistas para diferentes veículos. Pois é, segundo colocado na categoria Romance Inédito no prêmio da editora José Olímpio em 1981, o livro A Revolta das Vísceras e Outros Textos narra com prosa moderna e envolvente a história da jovem militante Clara. Inspirado na própria experiência de Mariluce, viúva de Gildo, o relato romanceado conta sobre a vida na ditadura militar de um ponto de vista feminino. E a gente mergulha nos detalhes da obra, conversando agora com a autora do livro, a jornalista, pesquisadora e professora Mariluce Moura, conosco aqui no Isso é Bahia. É um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Mariluce. Eu é que agradeço a sua concessão desse espaço aqui para a gente falar um pouco. Muita alegria em poder falar com a Rádio à Tarde. Bom dia também aos ouvintes. Prazer todo nosso, Mariluce. Esse livro, A Revolta das Vísceras e Outros Textos, resgata uma narrativa romanceada sobre a sua experiência durante a ditadura militar. É uma republicação da obra, que está marcada agora para o dia 18. Como é que você avalia essa obra? Como é que ela se relaciona com o atual contexto político do Brasil e a sua relevância para as novas gerações, Mariluce? Deixa eu lhe contar rapidamente que eu decidi republicar o livro agora, exatamente próximo dos 60 anos do golpe de 1964, muito estimulada por duas teses de doutorado. Uma delas feita em 2016 por Cristiane Lira, nos Estados Unidos, né, na Universidade Americana, e outra que me surpreendeu, feita numa tese de doutorado, a outra era uma tese de doutorado de 2023 mesmo, feita por uma jovem gaúcha que estava tratando de algumas narrativas de mulheres durante a ditadura. E essas duas teses, essas duas pesquisas que levaram à tese de doutorado, me fizeram crer que haveria um interesse genuíno de gente das novas gerações por experiências mais individuais, histórias mais individuais mesmo, vividas durante a ditadura, que segue sendo um período muito pouco conhecido pela população brasileira, né? E com Então, sim, por favor. não, mas pode perguntar. Não, e com esse livro você pretende evidenciar grande parte desse período tão marcante na nossa história, não é? E são dois livros, na verdade, não é isso, Mariluce? Tem esse que a gente está citando agora, A Revolta das Vísceras e Outros Textos, que é um livro de sua autoria, e tem o da sua filha, que vai ser lançado também na mesma data, Pela Memória de um País, Gildo Macedo Lacerda, Presente, que faz referência ao seu marido, que foi morto durante a ditadura militar. Exatamente. A minha filha, eu estava grávida dela quando eu fui presa, e tudo isso se deu em Salvador, né? Nós fomos presos, 6 pessoas, no dia 22 de outubro de 1973, aí em Salvador. Eu fui presa na frente do elevador Lacerda ao meio-dia. Basicamente fui sequestrada, né? Assim, vem os agentes, lhe encapuzam, lhe puxam violentamente para dentro de um carro e te levam, né? Então, o livro da Tessa, ela já vinha, Tessa é professora de filosofia na USP, e ela já vinha fazendo uma série de reflexões e escritos sobre. Ela articulava com determinadas questões filosóficas o próprio sentimento dela da eterna ausência de um pai, né, que foi um gerador da vida dela e que ela nunca conheceu, porque quando ela nasceu, Gildo já tinha sido assassinado. Ele foi morto, ele foi levado de Salvador, onde estava preso, então, no quartel do Barbalho, para Recife, no dia 25 de outubro,
e morreu sob torturas terríveis no dia 28 de outubro de 1973. Eu estava presa e só fui solta em 3 de dezembro do mesmo ano. Então, a Tessa reflete filosoficamente sobre essas questões, mas reflete de uma forma muito pungente também, né? O livro dela tem prefácio da Marilena Chauí, um filósofo com a qual ela está muito ligada, e tem uma. São 4 ensaios onde ela vai abordando, sempre articulando com questões filosóficas, os efeitos na vida dela dessa ausência, que não é só uma ausência emocional, é uma coisa também real. Ela só pôde ter uma certidão de nascimento com o nome do pai aos 18 anos, né? Então, são várias histórias de muito sofrimento que vêm como uma reflexão para as novas gerações, justamente dentro desse mote do debate da UFBA, né, que vai acontecer previamente ao lançamento do livro, onde se diz, né, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Essa é a ideia, né? Democracia sempre, ditadura nunca mais. Então, o livro traz, os 2 livros trazem para o presente, a narrativa para o presente, de acontecimentos que já são parte mesmo da história do país e como é que isso se refletiu em vidas individuais, em sofrimentos individuais a longuíssimo prazo. Além de, claro, a gente pensar como é que isso se reflete na configuração atual da sociedade brasileira, na sua carga de violência, na sua, na, como eu diria, na extrema violência das polícias militarizadas, nesse medo que se mantém na sociedade em relação ao exército, em relação às forças armadas. Enfim, essas histórias dos anos 60, 70 e 80, século passado, elas continuam mantendo sua sombra sobre esse nosso país atual. E como a gente mal saiu de uma experiência extremamente dramática de um laboratório de extrema-direita no país, né? Um governo de extrema-direita, em sua própria natureza, muito violento e perigoso, nós estamos com isso muito próximo e presente, né? Tá tendo todo agora, quando você vê toda a discussão sobre como é que foi a tentativa de golpe após a vitória, antes e após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano, né, em 2022. Então, essas são questões presentes, né? A sombra da ditadura está projetada hoje, quando se completam os 60 anos do golpe. No caso do livro da Tessa, eu fico aqui imaginando a força dessas reflexões filosóficas que ela expressa num contexto de ausência do pai, mas também fico curioso como é que ela aborda a construção de uma memória sobre alguém que a própria autora não conheceu diretamente. É muito difícil, né? É sempre algo com muito mais claros, com muito mais buracos do que com tessitura de uma memória, né? Então, nós tínhamos, inclusive, pouquíssimas fotos de Gildo, porque na época em que a gente foi preso e que ele foi morto, ele já vinha de uma clandestinidade. Ele era estudante na Federal de Minas Gerais e foi cassado pelo decreto 477, né? Já em 1970, ele foi vice-presidente da UNE, com a UNE já clandestina. Então, veja, como tinha uma vida de clandestinidade, fotografava-se muito pouco. E, naturalmente, nos anos 60 e 70, a gente se fotografava muito menos do que hoje, né? E, então, essa memória construída com relatos meus, mas é, faltam elementos, falta carnadura para compor efetivamente uma memória. Eu fico pensando, a capa do livro da Tessa é feito, o desenho da capa é da minha neta, filha da Tessa, Nara Lacerda Ferreira, e a Nara tinha, para fazer esse desenho, ela tem 20 anos, para fazer esse desenho ela tinha apenas fotos, 2, 3 fotos do avô. E ela, inclusive, quando a gente fez um primeiro lançamento aqui no Memorial da Resistência, ela falou isso. Foi muito difícil fazer um desenho de um rosto sem ter nenhuma, nada
nenhuma ideia de aconchego, nenhum cheiro, nenhuma voz, nada que me desse algo mais palpável desse avô, me baseando apenas numa imagem de uma fotografia. Então, se é assim para Nara, neta, imagina como é que é isso para Tessa, que conviveu sempre e sempre e sempre com uma ausência mais do que qualquer outra coisa, e que só foi ter o nome do pai na certidão já entrando na faculdade, né? Marilúcia, bom dia, Ernesto aqui. Marilúcia, em 10 anos atrás, quando aconteceu o mesmo movimento de reflexões sobre o cinquentenário do golpe, isso foi um ano depois das célebres jornadas de 2013, que para muita gente é um marco, né? Mas naquela altura ainda havia um certo constrangimento entre simpatizantes daquele movimento golpista da década de 60, algum constrangimento, um pouco de vergonha. Depois isso zerou, a ponto de muita gente ir para a rua pedir o AI-5 mesmo, sem saber que diabo é o AI-5, pedir ditadura sem fazer ideia do que foi, do que representou essa ditadura, essa última ditadura, né? Nós temos uma sequência nesses cento e poucos anos de república. Então eu queria te perguntar sobre a volta desse teu livro, agora com o livro também da Tessa. Assim, são reflexões de duas mulheres de um ponto de vista único, né? Uma viúva, uma mãe de uma criança que já órfã ainda antes de nascer. Tudo bem que não tem como a gente desconectar das questões políticas e das opiniões políticas contra ou a favor, etc., mas você acredita que esse relato muito visceral mesmo de duas mulheres que viveram essa experiência tão marcante possa ser capaz de fazer com que as pessoas reflitam um pouco, de uma maneira um pouco diferente, mais numa outra perspectiva sobre o que representa uma ditadura na vida das pessoas? Ernesto, primeiro prazer em falar aqui com você, meu caro presidente da ABI, né? Muito obrigado. Então, Estamos te esperando lá. tá bom. Então, eu penso que sim, né? Quando você veja quantos relatos pungentes e pessoais você tem sobre momentos dramáticos da história do mundo inteiro. Não faz muito, estávamos todos assistindo o filme 1985, né? Argentino, que narra como que a justiça, como que um juiz foi constituindo um corpo forte de argumentos para realmente levar ao banco dos réus e para julgar e punir os responsáveis alguns responsáveis pela ditadura argentina que matou milhares de pessoas, né? Eu cheguei à conclusão que sim, que de- foi sobretudo depois de ler, né, a tese da Cláudia Gaúcha, professora, doutoranda lá na Federal do Rio Grande do Sul, que fez a tese dela sem nem. Ela nunca me entrevistou, ela fez só a partir dos livros, dos 3 ou 4 livros de mulheres que ela analisa, e ela é uma pessoa muito jovem. E quando eu vi que essa pessoa tão jovem tinha lido com tamanha propriedade esses livros de mulheres escritos, o meu primeiramente em 1980, depois outras experiências de ditadura de mulheres narradas, mas em anos mais recentes, quando eu vi a propriedade com que ela tinha lido e interpretado isso, e como isso trazia para ela a cena do quanto um regime brutal interfere mesmo profundamente na história de vida das pessoas, eu cheguei à conclusão que sim, que é. Quer dizer, eu já achava que se você tem uma série de narrativas, muitos filmes, muitos livros, peças de teatro, como hoje a gente tem uma peça de teatro sendo encenada sobre a Mércia Albuquerque, advogada em Recife de presos políticos, com a Andréa Beltrão ali no papel principal. É, Quando você tem toda uma produção cultural, eu acho que é por essa produção que você consegue ir sensibilizando mentes, corações das novas gerações para que tenham uma noção mais vívida e real do que foi a sua história.
Não é apenas pela. Porque, veja, a arte é uma verdade que emociona, como já dizia o Ferreira Goulart. Então, uma narrativa mais literária, mais sensível, ela talvez seja capaz de tocar em cordas mais pessoais, mais individuais, que levem a uma reflexão de outro jeito, né? A reflexão política, a reflexão da ciência política, a reflexão da história mesmo, como campos de estudos, são fundamentais. A gente precisa fundamentalmente disso. Mas penso que toda essa produção cultural pode dar uma outra dimensão humana do que foi esse período ainda tão desconhecido quanto a ditadura de 1964 a 1985. Para não ficar só no debate meramente ideológico entre direita e esquerda, ainda mais no patamar que se faz o debate político hoje muito superficial, né? Mas, por exemplo, esse teu livro é relançado agora no momento sui generis. A primeira edição, 1981, não é isso? Dois. Então, 3 anos depois da lei da anistia, num período em que os militares da linha dura se incomodavam com o processo de abertura, atentados à bomba aconteceram vários naquela altura, e a gente revive de uma certa forma, felizmente até aqui sem atentados terroristas, como aconteceu nesse período, mas ainda está muito presente esse questionamento sobre o tal do sistema, e um determinado contingente da política se agarra a esse discurso antissistêmico para colocar suas teses, né? E o que te diz a oportunidade desse momento para falar sobre os 60 anos do golpe, sobre democracia, sobre a luta que se faz não somente aqui, mas no mundo inteiro, para que a gente devolva a compreensão sobre a importância da gente viver em democracia como forma de encontrar soluções para os problemas que dizem serem consequências apenas do tal do sistema, esse sistema que é um vampiro? É, no, Veja, o sistema democrático é, de fato, por mais imperfeito, aquele que nos permite ter ao menos o sonho de viver numa sociedade mais justa e mais harmônica, né? É menos com mais medo, né? Na verdade, durante os 4 anos do governo anterior, eu acordei quase todos os dias com muito medo. Eu cheguei a eu cheguei a escrever alguns posts enfim, em redes sociais ali de pequeno alcance, mas eu cheguei a escrever algumas coisas sobre esse desconforto individual, né? Que era meu e era de uma montanha de milhares, talvez milhões de pessoas, né? Porque o que a memória das ditaduras, o que a experiência das ditaduras, né, o que a experiência das propostas da extrema-direita traz para cada uma das pessoas que querem viver de uma maneira mais usual, mais normal, mais tranquila, enfim, mais decente, é essa coisa do terror que se espalha, do medo que vem de ações violentas, de genocídios como que está acontecendo hoje em Gaza, né? Então, cada vez que a gente se vê ante uma ameaça, como a gente viveu nos 4 anos do governo Bolsonaro, ameaça real, mortes reais, com números magnificados durante a pandemia, por uma determinada visão é, absurda de como se lidava com as questões de saúde pública. Cada vez que a gente vive dentro de uma possibilidade dessa, a gente pensa em como fazer para defender a democracia dentro das nossas forças, como se articular. Não é à toa que, nos anos do governo anterior, mesmo gerações mais velhas, né, a minha geração 68, por exemplo,
como se rearticulou em movimentos sociais, como se juntou a outros movimentos que já vinham em luta, como, além dos partidos políticos, movimentos sociais mesmo, né? O movimento Povo Sem Medo, o movimento pela democracia, todos esses movimentos que precisam engrossar esse caldo de que a gente depende muito para ter uma vida minimamente normal de um regime democrático. A questão é que a política ela é muito entremeada com a vida dos indivíduos mesmo. Não é uma questão distante que está lá no parlamento, não. É algo que determina as possibilidades do nosso viver cotidiano. E nós salvamos a possibilidade de defender a democracia está na posição também de cada um de nós, está na sociedade civil, está nos partidos políticos, está na estrutura do Estado, mas ela também é algo que depende de como a gente trabalhe pela construção, pela manutenção e pelo aperfeiçoamento da democracia. Eu não sei se eu estou respondendo ao que você gostaria de discutir, conversar aqui, mas eu vejo mais ou menos por aí. E eu fiquei curioso em saber, até para a gente já caminhar para o encerramento, Marilúcia, qual foi o sentimento que despertou em você com esses episódios de 8 de janeiro? Episódios e que têm repercussão até hoje, não é? A gente está vendo aí o desdobramento disso tudo, de pessoas pregando a volta, ou no mínimo o fim da democracia, né? O nosso Estado democrático de direito. Como é que você enxergou esse episódio todo? Cabe anistia para isso? Emendando o Jefferson aqui. Oi? E eu estou acrescentando aqui a pergunta sobre como é que o 8 de janeiro te impactou e se cabe anistia, na tua opinião, para o que aconteceu. Não, nem pensar que anistia. Isso aí foi uma... Era um domingo à tarde, né? Eu estava ali na frente da televisão e eu estava sozinha em casa e passando mensagem para toda a minha família dizendo: é um golpe em marcha. E eu só respirei aliviada naquele domingo quando ficou claro que não se caminharia para uma GLO, né? E que, de fato, era uma coisa espantosa. Estava lá o Lula em Araraquara e aquela discussão e a nossa sensação de absoluto desamparo, né? E só à noite a gente começa a ter alguma noção de que pode ser controlada aquela situação e se manter a democracia. Mas eu tive uma sensação assim de desespero, que estava em curso mesmo ali um golpe de Estado brutal. Não cabe anistia, não cabe em absoluto. A tentativa de golpe de Estado, né, e que culmina ali naquele 8 de janeiro com a depredação dos prédios públicos intensamente simbólicos da construção de uma república e de uma democracia, eles têm que ser julgados, porque tentativa de golpe de Estado é crime, né? E ainda mais quando eu penso que nós estamos ainda vulneráveis a esse tipo de ataques, porque não soubemos fazer uma justiça de transição em relação à ditadura de 1964 a 1985, quando eu vejo isso e penso que é fundamental voltar a ter uma comissão sobre mortos e desaparecidos políticos da ditadura, é fundamental que os arquivos militares que não foram nunca revelados venham à tona, é fundamental o julgamento. Não eram todos os generais de hoje que eram crianças em 64. Não vamos esquecer de quem era o ajudante de ordens do Silvio Frota, que, aliás, era o general que quis dar um golpe em cima da própria ditadura, um golpe o Frota quis dar um golpe no Geisel, né? E era o general Heleno, que era ajudante de ordem, não era criança. Era o Mauro Cid do... não é? Ele era o Mauro Cid do Frota, né? Então, eu experimentei e acho que muita gente experimentou diante da televisão naquele domingo, 8 de janeiro, realmente medo, temor de que a democracia fosse quebrada, violentada e que tivéssemos, a partir dali, uma situação
violenta de anormalidade no país todo. Afinal de contas, né, isso vinha se armando e agora a gente está vendo que se armava sem parar, novembro, dezembro e tal, e culminando naquelas cenas horrorosas, né, naquelas cenas dantescas ali, enfim. Mariluce Moura, jornalista, pesquisadora, professora, autora desse livro, A Revolta das Vísceras e Outros Textos, livro que vai ser relançado agora, dia 18 de março, próxima segunda-feira, vai ser na reitoria da UFBA, às 18 horas, junto com o lançamento do livro Pela Memória de um País, Gildo Macedo Lacerda, presente, da filha dela, Tessa Moura Lacerda, e tudo isso com direito a um debate às 18 horas, junto com o lançamento dos livros, sobre os 60 anos do golpe e a impunidade dos crimes da ditadura. Tema do debate na ocasião do lançamento desses 2 livros. Mariluce, muito obrigado, parabéns pela obra. Um prazer conversar com você aqui conosco. Seja bem-vinda e até uma próxima. Eu que lhe agradeço, Jefferson, e aproveito para convidar os ouvintes a irem até a reitoria para a gente conversar, debater e depois verem o livro. Muito obrigada. Tá certo, vai ser um prazer. Segunda. Um abraço forte. Agora são 7h59 na Tarde FM.